O Brasil piorou depois da Constituição de 88. O Brasil ficou menos competitivo, menos produtivo, diminuiu sua infraestrutura, o nosso papel no mundo diminuiu. Ou seja, a Constituição de 88, ela é um fracasso. E a gente fica falando isso e as pessoas têm que começar a se tocar. Outros países adotaram modelos completamente diferentes e deram certo. Nós, quando a Constituição de 88 foi promulgada, nós éramos melhores do que a Coreia, melhores do que a China, melhores do que a Índia. Hoje a gente ficou para trás do que todas essas nações. O Brasil está perdendo para o Vietnã. A chamada Constituição Cidadã. É uma piada, uma porcaria essa Constituição. A gente tem que começar a falar as coisas como elas são. Eu acho que é isso que é o problema brasileiro. A gente finge que os problemas não existem. A nossa Constituição é um lixo. A nossa Constituição impede o nosso desenvolvimento. E a nossa Constituição e o espírito do Constituinte, que também tem o espírito das leis, o espírito dele é um espírito de culpa. Ah, meu Deus, temos que corrigir os erros e os excessos do regime militar. Pois bem, nós temos agora os erros e excessos do regime do crime organizado, que são muito piores e muito mais numerosos. Você vai falar dos crimes e das mortes, que houve mortes, houve violações lá no período da ditadura. Diga o que quiser. Todo ano no Brasil morre 40 mil habitantes, a maior parte deles vítima do crime organizado. E aí os filmes que são feitos são só sobre a ditadura. A ditadura do crime organizado é muito pior. Do ponto de vista ideológico, o que te levou até a política é o que te traz até aqui, né? São as posições consideradas mais radicais, mais à direita, e eu, grande parte delas, comungo com o nosso candidato Renan Santos. A questão principalmente de seguir essa doutrina que nos traz agora El Salvador, eu acho que já é, no aspecto segurança pública e violência, o caminho para resolvê-la. É botar a bandidagem na prisão. Exatamente. A gente cai nessas discussões no Brasil. Mais escolas ou mais cadeias? Vamos construir mais escolas, é mentira. Hoje o Brasil, tecnicamente, precisa fazer mais cadeias do que escolas. Até porque a população está envelhecendo. Exatamente. E eu preciso melhorar as escolas. Eu não vou cair naquelas discussões que eu vim do campo do direito, né? Por mais que eu tenha largado a faculdade para ser empresário. Eu vim de uma faculdade, na Faculdade de Direito da USP, em que, os direitos humanos, todas essas discussões. A real, a gente colocou a nossa política penal sob a ótica de revalidar, de trazer de volta, de reabilitar o bandido. E não de honrar a vítima. Então, toda a nossa política penal é baseada na ideia de que um presídio é um lugar para eu dar curso profissionalizante, para um bandido ficar o menor tempo possível e retornar às ruas. E é mentira. Nós temos que falar as coisas como elas precisam ser. O bandido precisa ter medo de ir pra cadeia, ele tem que ter medo de cometer o crime. E se ele cometer um crime violento com uma pessoa, ele tem que se dar como, assim, um grande sortudo por ele não ter morrido durante a operação policial. E quando na cadeia, ele não tem que ter progressão de pena, ele tem que trabalhar lá dentro e calar a boca dele. É apenas isso. Nós vamos querer instituir lei e ordem num país que assumiu a bagunça como sua grande característica. Quando a gente abre, por exemplo, uma propaganda oficial do Brasil, a Brahma fez uma propaganda sobre Copa do Mundo. É sempre uma favela. É sempre o Brasil num clima de favela, é sempre a gente assumindo o crime como parte da nossa identidade. Eu não aceito. Pega o menininho ali, favelado, fazendo balãozinho. Isso, é exatamente isso. Olha que bonito, nós somos isso. Nós não somos isso. País sério em lugar nenhum assume favela, crime organizado, prostituição. E se for isso, tem que sair disso. Exato. A gente assumiu e a gente tem que negar isso. A gente tem que destruir isso como base cultural nossa. El Salvador começou como crime, mas o que ele fez logo em seguida? Ele destrói a operação, vamos dizer, das facções criminosas lá e começa a arrumar as ruas, limpar as ruas. São Salvador está vendo uma capital linda. Por quê? Porque começou a se levar a sério. As nossas cidades não são levadas a sério. Aqui mesmo em Porto Alegre, você começa a ver ocupações de MTST perto da prefeitura, ruas tomadas por morador de rua e ONGs. Não posso tirar ele de lá. Essa loucura que a gente tem que acabar. Bom, vem que aí já comungamos. Em termos de pena máxima, o senhor concorda com a pena de morte? Eu concordo. Principiologicamente, eu concordo com a pena de morte. Porém, a nossa Constituição, como isso é cláusula pétrea, eu teria que fazer uma reforma, uma constituinte. Sim. E aí, como presidente da República, né, Max Weber fala, você tem a ética da responsabilidade, e dentro da ética da responsabilidade, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer primeiro. E aí, eu não vou ficar preso na ética da convicção. Eu tenho que fazer, tenho que focar num primeiro mandato nosso, em destruir o crime organizado, em alterar as leis penais e fazer reformas fiscais. Alterar a Constituição de uma vez já no primeiro mandato eu acho exagerado para fazer. Então, vamos escolher passo a passo. Então, eu não implementaria no primeiro mandato nosso. Eu já acho que a nossa Constituição ela foi construída à sombra de um plano fracassado, que foi o Plano Frunaro, que elegeu praticamente todo o MDB. É uma Constituição do MDB. Sim. Então, eu acho que ela tem que mexer nessa Constituição urgentemente. Mas mexer para trocar a Constituição e não fazer remendos. É exatamente isso. O modelo da Constituição de 88, ela tem que acabar. O Brasil piorou depois da Constituição de 88.
O Brasil ficou menos competitivo, menos produtivo, diminuiu sua infraestrutura, o nosso papel no mundo diminuiu. Ou seja, a Constituição de 88, ela é um fracasso. E a gente fica falando isso e as pessoas têm que começar a se tocar. Outros países adotaram modelos completamente diferentes e deram certo. Nós, quando a Constituição de 88 foi promulgada, nós éramos melhores do que a Coreia, melhores do que a China, melhores do que a Índia. Hoje a gente ficou para trás do que todas essas nações. O Brasil está perdendo para o Vietnã. A chamada Constituição Cidadã. É uma piada, uma porcaria essa Constituição. A gente tem que começar a falar as coisas como elas são. Eu acho que é isso que é o problema brasileiro. A gente finge que os problemas não existem. A nossa Constituição é um lixo. A nossa Constituição impede o nosso desenvolvimento. E a nossa Constituição e o espírito do Constituinte, que também tem o espírito das leis, o espírito dele é um espírito de culpa. Ah, meu Deus, temos que corrigir os erros e os excessos do regime militar. Pois bem, nós temos agora os erros e excessos do regime do crime organizado, que são muito piores e muito mais numerosos. Você vai falar dos crimes e das mortes, que houve mortes, houve violações lá no período da ditadura. Diga o que quiser. Todo ano no Brasil morre 40 mil habitantes, a maior parte deles vítima do crime organizado. E aí os filmes que são feitos são só sobre a ditadura. A ditadura do crime organizado é muito pior. Obviamente que, se tratando de Constituição, a gente vai fazer vários programas aí para não chegar a um denominador comum, porque não é com qualquer pessoa que se chega a um denominador comum. Mas uma vez entrevistando no Pampa Debates, lá na nossa antiga sede, eu entrevistei o ministro Jobim. E falamos sobre as leis do Brasil. Leis não faltam no Brasil. Só que nós temos leis que não passam por depuração moral e ética, né? As leis são jogadas num contexto onde quem fez as leis muitas vezes não sabe nada do que fez. A assessoria faz, mas tudo bem. Vamos considerar que os parlamentares fizeram a lei. E diz o Jobim, se queres aprovar uma lei no Brasil, adjetiva ao máximo essa lei, atende aos interesses corporativos e coloca esta lei, que é uma verdadeira colcha de retalhos, para um advogado entender o que melhor lhe aprovém ali dos retalhos que tem à disposição. E depois a um juiz que vai entender o malfadado espírito legislador. Quer dizer, as leis são colchas de retalho que atendeu a interesses corporativos e acabou sendo aprovada dessa forma. Então, mesmo as leis do Brasil, elas precisam de uma reconstrução. Nós precisamos modificar a partir da própria Constituição. Olha que observação maravilhosa. Porque o que a gente observa no Brasil é uma hipersubjetividade na interpretação das leis. E elas são criadas para ter essa hipersubjetividade justamente para você poder alterá-las de acordo com o réu em uma determinada circunstância ou o lobby numa determinada circunstância. As nossas leis são mal redigidas para não serem objetivas. Eu vou dar um exemplo que está gerando problemas agora. A reforma tributária que passou, ela é cheia de confusões para gerar uma hermenêutica específica para ajudar um setor A ou setor B na hora certa. E tudo funciona assim, infelizmente, no Brasil. E aí você tem um STF que bagunça ainda mais, que vai interpretando também essas leis de acordo com a sua leitura de direitos humanos e direitos fundamentais, e juízes de primeira e segunda instância cada vez mais bizarros. Houve no Rio de Janeiro o julgamento sobre aquele caso do menino do Henri Borel. E aí a juíza interpretou que punir a mãe, que é uma desgraçada, seria um ato de patriarcado ou de perseguição às mulheres. Um absurdo total e completo. Então, esse espaço interpretativo que é gerado é muito perigoso. As leis têm que ser simples, claras e objetivas. E sim, isso precisa ser reformado. Ainda mais que uma Constituição que ela abre todo esse espaço. O problema já está na Constituição. Entretanto, eu tenho que ter um governo que será um governo de transição para um regime novo. E quando um regime novo é um regime democrático, deixando claro, mas um regime constitucional, claro, simples e direto. O governo de transição vai ter que começar a fazer esse limpa-trilho dessa confusão. E é uma confusão que hoje está no orçamento, é a confusão que afeta as leis penais, é uma confusão que afeta diretamente o funcionamento da economia brasileira. E é uma confusão que interessa, sabe para quê? Escritório de advocacia. Porque no Brasil tem tanto advogado e tanto contador, porque pagar imposto é difícil e porque as leis elas são sempre passíveis de distorção. Então esse é o jogo que a gente tem que arrumar. Se fala tanto no SUS, que eu acho que é um projeto magnífico, muitas vezes mal gerido. As suas soluções da saúde propriamente dita, utilizando o SUS, não se pode falar muito, mas se pode solucionar o muito de problema que temos, ou dos problemas que temos. Como o senhor transformaria essa saúde pública no Brasil? De que forma? Fico muito feliz com a pergunta, porque é o seguinte, a questão do SUS é pouco colocada para candidatos de direita. E, em geral, o pessoal entrega platitudes. A gente tem que primeiro entender qual é o maior problema do SUS. A maior parte da população brasileira se vai do SUS para se tratar. Primeiro ponto. Porém, elas não conseguem um acesso. E o que é o acesso?
às vezes não tem um OBS próximo. É quando precisa fazer um exame, cair na fila. Se não cai na fila e você tenta achar o exame não está numa cidade próxima de você. Não tem uma ambulância para te levar para um hospital porque não conseguiram montar o hospital na cidade que tem que ser o hub, a cidade polo. E ainda para fazer uma cirurgia você fica na fila. Ou seja, o maior problema do SUS é um problema de acesso. Depois vem os problemas de qualidade. Para resolver a questão de acesso, tem as coisas mais simples a se resolver. Por exemplo, você não tem um regramento objetivo para as filas. Então, se eu preciso fazer um exame, se, por exemplo, olha, Renan, tá tudo indicando que você vai ter um câncer no pulmão, você tem que fazer uma série de exames. Eu entro numa fila e às vezes uma pessoa que não tem algo prioritário está na minha frente. Então, nós temos que resolver as prioridades para dar ordem na fila. E aí acontece algo ainda pior. Como a maior parte dos hospitais no Brasil são sustentados por emendas parlamentares, o político que tem um acesso a isso, ele acaba escolhendo, você acaba tendo um contato com o vereador, com o prefeito ou com o deputado, e ele determina para você se você vai poder ir para o hospital A, B ou C mais rápido. Essa é uma coisa que a gente precisa mexer urgente. Segundo, nós temos que ter uma política que chama de Hub and Spoke. O Hub é o local onde vai ter o hospital com as especialidades, onde você vai fazer também as cirurgias. E você vai ter ao redor dessas cidades as policlínicas em cidades um pouco menores e as UBSs no geral. Isso não pode ser determinado por decisão política de um deputado. Às vezes um deputado quer que faça um hospital na região dele, simplesmente porque ele tem mais voto lá. Mas às vezes não é lugar para ter um hospital. Às vezes você não tem um acesso para uma estrada que leve a pessoa de uma cidade menor para lá. E no Brasil isso é tudo completamente caótico. Então nós vamos reordenar isso sem decidir onde vão ser construídos os hospitais e as policlínicas de maneira política. Terceira coisa, e essa é a parte que vai ser a mais revolucionária. O SUS, que é um sistema centralizado, costuma ser frágil. E todo mundo fala, pô, mas a centralização não é ruim? Era. Com a tecnologia e com a chegada do machine learning, inteligência artificial, é uma revolução que vai acontecer, porque tudo que é centralizado melhora mais rápido. E onde vai melhorar? Não há no Brasil uma coisa bizarra, isso vale também para a segurança pública, porque os BOs não são checados de estado para estado. Então, se é um bandido da Paraíba vem para o Rio Grande do Sul, o policial daqui não consegue checar o prontuário dos BOs do bandido. Mesma coisa com o prontuário de saúde. A gente tem que instituir o que a gente vai chamar de pronto, que é o prontuário único. Todas as vezes que uma pessoa faz uma consulta, que ela vai num médico, tudo aquilo é catalogado num documento só, que tem uma espécie de linha do tempo de todas as passagens. Aí o que acontece? Quando eu tenho esse documento, que é um documento igual em todo o território nacional, a inteligência artificial fica checando os padrões. Fala, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Essa pessoa está com hipertensão. Olha, tem um grupo de pessoas que estão apresentando um padrão de doença similar à febre amarela em determinada região do Brasil. Logo eu preciso de médicos para focar isso nessa região. Logo eu preciso de estoque de remédio ali. Olha, eu consigo fazer uma política preditiva para evitar que essa pessoa que tem obesidade desenvolva diabetes. E aí você consegue prever o desenvolvimento de doenças, faz a política da saúde familiar mais próxima das pessoas, aplica remédios e políticas justamente que evitem o desenvolvimento de doenças e melhora e torna mais barato o sistema de saúde. El Salvador, a gente citou os presídios agora há pouco, El Salvador está fazendo isso na saúde e é uma revolução. Revolução. Mas aí eu acho que aí tem uma coisa que a gente discorda aqui, de tantas coisas que o senhor pensa e que eu comungo, mas eu já penso saúde e educação privada. Isso é muito mais barato para o Estado manter uma saúde privada e uma educação privada do que o Estado ser o gestor, o mantenedor de um complexo caro, onde as soluções muitas vezes passam por aspectos que passam muito longe, né, de uma gestão bem administrada. Permita-me também discordar? Não, claro. Porque não tem um problema nenhum. Eu estou fazendo só para lhe provocar para chegar a saber. Eu não tenho problema nenhum da administração ser privada. Inclusive a administração dos hospitais, das policlínicas, quando feitas por entes privados, é bastante superior. Inclusive o SUS inclui redes de santas casas, de redes de hospitais que são capazes de... filantrópicos. Não há problema nenhum e eu defendo um aumento disso. A questão toda é, dado que a população brasileira é muito pobre, a questão do acesso vai passar a existir um sistema universal que garanta a essas pessoas uma espécie de plano de saúde gratuito. Eu gostaria de ver num país em que as pessoas possam migrar para o modelo alemão, que é um modelo misto, em que você tem um misto de eu invisto um pouco mais e o Estado me garante um pedaço. Para você chegar nisso. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos chegar, especialmente nos lugares do Brasil em que não há atividade econômica. Praticamente metade do Brasil está ausente de atividade econômica. É meio assustador o que eu estou falando e nessas minhas andanças pelo Brasil eu ouvi isso acontecer. Eu não consigo imaginar essas pessoas tendo acesso à saúde, a nada de saúde. E o pior, as escolhas que as pessoas fazem, inclusive na forma como elas cuidam da água que elas bebem, daquilo que elas comem, é assustadora. Regiões na região norte, na região nordeste, é de assustar. Faz a Índia parecer a Suíça. Então, infelizmente, nós dependemos de um sistema que garanta essa universalização. E aí, o uso da tecnologia vai garantir um acesso melhor a isso. Eu concordo em gênero e lugar com o senhor que é uma questão
de gestão e a iniciativa privada será melhor. Também acredito que dá para fazer a mesma coisa na educação. A questão é que o acesso universal, que não só apenas a Constituição garante, mas que é uma necessidade dada do problema brasileiro, ele tem que ser feito. Então aí cabe como um gestor público ter que tocar nesses termos. Gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdo informativo do Missão para você.